Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe nesse dia. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? A gente está aqui de volta, né, para a gente dar início a uma nova série de vídeos devocionais. A nossa ideia é manter essa batida aí, sabe, queridos? É manter essa batida de vídeos devocionais, abençoando a tua vida aí, de maneira que você possa gastar, né, investir 5 minutinhos do teu dia assistindo esses vídeos, se fundamentando em verdades com base na palavra de Deus. A ideia é abençoar a tua vida, que você possa também enviar esses vídeos para outras pessoas, né? E sempre falando de um tema muito relevante que tem a ver com a nossa vida prática, com o nosso dia a dia prático, sabe? A ideia aqui não é ensinar você teologia, a ideia aqui não é formar você, sabe, num seminário. A ideia aqui é ajudar você a responder, né, a tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, de maneira prática, de maneira direta. Essa é a nossa ideia, tá bom? E o tema que a gente vai desenvolver, né, ao longo dessas próximas semanas é esse aí. Como andar na vontade de Deus? A vontade de Deus, né, queridos? A vontade de Deus muitas vezes se torna algo muito místico, né? Qual é a vontade de Deus? Como é que eu vou descobrir qual é a vontade de Deus? Como que eu faço para fazer a vontade de Deus? Como andar na vontade de Deus? Será que a vontade de Deus para mim é isso? Será que a vontade de Deus para mim é aquilo? Tudo isso é muito místico, sabe? E muitas vezes a gente trata esse assunto como se a vontade de Deus fosse um mistério, fosse um segredo e tal, e não é isso, sabe? Não é isso. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho. É o desejo de Deus que a gente faça a vontade dele, né? O homem, ele tem o livre-arbítrio, né? O direito de escolher, né? Mas a vontade mesmo de Deus é que a gente escolha ele, que a gente utilize o nosso livre-arbítrio para escolher bem, escolher ele. Até mesmo lá no livro do Deuteronômio diz o seguinte, né? Eu tenho posto diante de vocês a vida e a morte, bênção e a maldição. Então ele tem falado, ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho dado a vocês o direito de escolher. Mas depois ele dá uma dica, ele diz o seguinte, olha só, escolhe a vida. Né? Então, na verdade, ele diz o seguinte, olha só, se eu pudesse dar minha opinião, se eu pudesse ensinar, se eu pudesse dizer, eu mandaria vocês escolherem a vida, a bênção, para que vocês vivam. Então você percebe, mesmo quando Deus ele nos dá o direito de escolher, ele indica ali qual é o desejo dele, qual é a vontade dele. E essa é a nossa segurança, sabe, gente? A Bíblia chega a dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quem não quer viver de maneira assim? Quem não quer viver uma vida boa, perfeita e agradável? Quem não quer? Todos nós queremos. Mas às vezes querer viver uma vida boa, querer viver uma boa vida é muito pouco. A gente precisa de fato estar disposto a fazer o que precisa ser feito para que a nossa vida seja boa, perfeita e agradável. Tudo tem a ver com uma questão também de sementes, de semeadura. Não adianta eu semear um tipo de comportamento, um tipo de pensamento, um tipo de palavra, um tipo de atitude e depois eu querer colher vida boa. Não adianta, né? Chega a dizer aí que quem colhe tempestade, quem colhe chuva, quem planta chuva colhe tempestade. Não tem um ditado desse aí? É mais ou menos isso daí. Porque a nossa colheita nunca é na mesma proporção do plantio. A gente sempre colhe mais do que a gente planta, de coisas boas ou de coisas ruins. Isso é uma verdade. Tá bom? Então, querer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é o suficiente. A gente precisa aprender a ter um comportamento, ou seja, uma maneira de viver que nos abençoe. A gente precisa aprender que a vontade de Deus para a nossa vida nos abençoa, que fazer a vontade de Deus é a nossa segurança. É isso que a gente precisa fazer, sabe? Não tem a ver com aquilo que a gente fala, tem a ver com aquilo que a gente faz, a nossa prática de vida, sabe? É isso aí, é o nosso comportamento na prática que vai nos abençoar, sabe? Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que eu e você podemos fazer na nossa vida. Abrir mão da nossa própria vontade e fazer a vontade de Deus. Por que que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Porque Ele é perfeito. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o amanhã. Ele sabe de fato o que é melhor para nós. É igual quando você pega o conselho dos seus pais e tal, você ouve, está dando um conselho com base em algo que ele conhece, tem mais experiência que você, já viveu mais que você. Então a gente tem que dar ouvidos a isso. Tá bom, queridos? Então, para mim e para você não tem outra opção que não seja fazer a vontade de Deus e andar na vontade de Deus.
E eu vou falar um pouquinho disso aqui. A ideia é falar da importância, né, da gente fazer a vontade de Deus e também como a gente fazer a vontade de Deus. Tá bom, queridos? Eu vou deixar um texto aqui, só para a gente dar início, né? No próximo vídeo a gente continua, mas diz assim, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus, ele está dando essa declaração. Não é verdade, queridos? Então é isso aí, ó, não tem a ver com aquilo que a gente fala, eu falei aqui. Às vezes dizer que quer ser abençoado, dizer que quer ter uma boa vida, ou ter vontade, desejo de ter uma boa vida é muito pouco. A minha pergunta é, o que nós estamos fazendo para que de fato a nossa vida seja boa? Qual é o nosso tipo de comportamento? Qual é o nosso tipo de semeadura? Aí, ó, a Bíblia aqui está colocando uma condição. Quando ela diz assim, apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, ele está qualificando as pessoas que vão entrar no reino de Deus. Então não é todo mundo, é quem faz a vontade de Deus. Então eu e você precisamos mesmo aprender bastante sobre esse assunto. E a gente vai gastar um pouquinho de tempo aqui falando sobre isso, tá bom? Eu te peço aí, compartilha esse vídeo com seus amigos, com pessoas que Deus vai tocar no teu coração para compartilhar. Sabe, queridos, assiste, curte, faz o teu comentário aí, deixa o teu like, porque é importante para que esse conteúdo ganhe relevância no YouTube, tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia. No próximo vídeo a gente continua.